11 horas 14 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News, gente. Olha, como otimizar a renda extra de final de ano diante de cada realidade e compromissos que muita gente tem que cumprir, né? O economista e especialista em implantação de negócios, André Luiz Gomes, explica como é melhor investir o valor e também dá dicas, viu, gente, de a gente ter aí um conforto melhor financeiro com o nosso 13º. Se já foi paga a tua primeira parcela, já torrou tudo, segura aí as pontas com a segunda parcela, né, André? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigada por ter vindo aqui. Então, a gente tem aí essa realidade de 13º, muita gente devendo, muita gente na inadimplência, precisando cumprir, honrar os compromissos e tem um cenário diferenciado porque a gente está tendo Copa, tem aí final de ano, confraternizações, enfim. Passa essas dicas para a gente que com certeza serão muito valiosas. Bom dia, Porlane, e obrigado pelo espaço novamente. É verdade, né? Tudo que você falou, a gente tem uma série de coisas aí fervilhando e com o cobertor curto, né? E para isso o 13º salário é uma grande oportunidade, né? Para que essa renda extra entre dentro do orçamento doméstico, com o intuito de equilibrar, né, as finanças, equilibrar suas contas, né, e quem sabe realizar algum sonho, alguma conquista. Mas para isso tem que ter cuidado, tem que se planejar, tem que ter sabedoria e disciplina para poder utilizar o 13º salário. Pois é, André, eu acho que eu já começo te perguntando o seguinte, com essa parcela do 13º, a gente primeiro paga o que está devendo ou a gente já guarda para realizar o sonho? Primeiro de tudo, não fazer nada. A primeira dica é se planejar, certo? Saber como é que está a sua atual realidade financeira, certo? Ora, eu estou muito endividado. Ora, eu estou endividado e inadimplente. Qual a diferença? Veja bem, acho que todo mundo tem sua dívida, né? Então, aquela dívida construtiva que você contrai para poder usufruir alguma coisa no futuro, está honrando, né, com essa dívida, então você é uma pessoa endividada. Agora, se você não está honrando com esse compromisso, você é uma pessoa endividada e inadimplente. Então, primeira dica que eu dou, planejar, saber a sua atual realidade financeira. Se tem dívida inadimplente ou se está com uma folgazinha para poder realizar alguns sonhos e executar alguns projetos. Essa é a primeira dica. Planejamento para a realidade atual financeira que aquela família ou aquela pessoa está vivendo. Pois é, a gente tem uma outra realidade, né? Que você sabe que o brasileiro é festivo, o brasileiro gosta de futebol e a gente tem a Copa acontecendo agora, já muito pertinho do final do ano, que depois, infelizmente, vai culminar com o início do ano, que janeiro geralmente é um mês realmente muito complicado para muita gente, né? E aí, o que é que o pessoal faz? Tem saído, tem feito churrasco, tem tomado aquela cervejinha a cada jogo do Brasil, pelo menos 2 vezes na semana. Isso vai comprometendo, às vezes a gente nem percebe, é um valor pequeno aqui, outro valor pequeno ali, mas de certa forma compromete também o nosso orçamento. Sem dúvida, e como você bem colocou, né, esse ímpeto aí do brasileiro, né, por futebol, gostar, o país do futebol, acaba que a gente se empolga um pouco, né, e contrai alguma dívida e esquece que aquela receita era para determinada despesa e já fica na expectativa de utilizar o 13º para alguma coisa. Então, a segunda dica é, depois que se planejou, né, ver qual é a dívida que você está contraindo, certo? Se essa dívida, Porlane, é uma dívida que você está honrando, o 13º é uma boa oportunidade para você negociar com o teu credor para antecipar o pagamento dessa dívida, certo? Com algum tipo de redução dessa dívida. Se você está inadimplente, então propõe uma redução de juros ao teu credor e tenta quitá-la. Essa daí é a mais importante, porque você deixa de ser inadimplente e você vai voltar a ter crédito na praça, certo? E se você não tem nenhuma dívida, né, inadimplente e queira quitar essa dívida de longo prazo, você propõe também ao seu credor a antecipar e nessa antecipação você pode ter redução de encargo. Geralmente você antecipa de trás para frente, ou seja, se você tem algum tipo de financiamento, parcelado em 36, em 48 ou em 60, tenta antecipar de trás para frente que os juros são menores e você pode o quê? Diminuir a parcela desse saldo devedor, diminuir também o saldo devedor e eliminar alguns encargos. Então, a segunda dica é, antes de utilizar o 13º para
curtindo a Copa do Mundo, né? Vamos ver quais são as dívidas que nós contraímos e ver qual é a melhor estratégia para que a gente consiga quitar essa dívida. Agora, a gente tem também uma outra situação, né? Muita gente já começa a se planejar, quem tem essa consciência, já começa a se planejar para o próximo ano, para as despesas de final e início de ano, despesas com escola, material escolar, despesas com vários impostos também que vão chegando aí junto com janeiro. Utilizar o 13º para isso também é uma boa? É uma boa, se não for a melhor opção. A gente ainda está vivendo muito uma incerteza econômica, né, no nosso país, né? A gente está aqui em mudança, né, de alternância de governo a partir de janeiro, né? Então, assim, aquela pessoa que não está contraindo dívidas ou não está inadimplente, a terceira dica que eu dou, o ideal é fazer uma antecipação dessas possíveis dívidas que vão acontecer a partir de 1º de janeiro. Pagamento de IPVA, pagamento de IPTU, mensalidade e material escolar. Então, aquela pessoa que é mais organizada, que é mais disciplinada, é importante iniciar o ano de 2023 mitigando, né, o impacto pesado dessas despesas no bolso, no orçamento doméstico, que a gente sabe que é muito grande, né, Paulane? Pois é. Além de tudo isso, a gente tem visto também que, infelizmente, o salário da gente não está acompanhando os aumentos que a gente tem tido. A gente já vê aí que a alíquota da gasolina vai ficar mais cara, enfim, a situação não está fácil para a gente, né? Mas eu queria que você pudesse dar dicas mesmo de como a gente, por exemplo, pode, de repente, economizar no nosso próprio dia a dia. Inclusive, vem aí Natal também, vem aquela tendência da gente querer presentear, comprar uma lembrancinha para os familiares, enfim. O que é que a gente faz? Ajuda? Olha, veja só, depois que a gente se planeja, identifica qual é a nossa realidade atual, a gente quita alguma dívida ou então antecipa alguma dívida e se precaver na questão de antecipação das dívidas de início de ano, se sobra alguma coisa, o importante é o quê? Investir, certo? Então, a quarta dica que eu dou para vocês é, se depois desse planejamento, se depois de quitar alguma possível dívida que está te tirando o sono, depois que você já fez a sua previsão de antecipar essas despesas domésticas de início de ano, você tem que investir. Por quê? Se você pega essa pequena parcela que você conseguiu poupar e coloca no investimento, você já muda a sua cultura de finança doméstica, né? Porque primeiro você tem as necessidades primárias, você honra com as suas necessidades primárias e também aquilo que sobra você pode investir para ter uma renda futura. Então, o ideal é, para investir, que você tenha de 3 a 6 vezes as despesas mensais corriqueiras que você tem a sua obrigação de pagar, certo? E, como você está iniciando uma carteira de investimento... Quando você diz de 3 a 6 vezes, é a gente ter esse respaldo, essa garantia de que, olha, tem garantidos aí 6 meses, se caso, de repente, eu perco o emprego, Perfeito. eu posso passar 6 meses batalhando por uma próxima vaga, é isso? É isso que os especialistas em finanças pessoais falam que é o quê? A reserva de emergência. Né? Então, como você bem colocou, uma doença, algum aperto financeiro, ou então mesmo o próprio desemprego, que isso pode acontecer. Então, assim, você ter essa reserva de emergência e nessa reserva você tente ir para uma carteira que te dê menos risco, uma liquidez imediata. O que é isso? Ora, se eu passei por algum aperto, apesar do dinheiro estar aplicado, eu posso resgatar ele de imediato, certo? Então, a quarta dica que eu digo, depois que planejou, né, depois que priorizou dívida, depois que eu antecipou as despesas de início de ano, se sobrou alguma coisa, vamos investir. Pois é, né, gente? E aí, para investir, André, mito ou verdade? A gente precisa ter uma pessoa que entenda ou a gente dá para fazer esses investimentos em casa mesmo? Dá. Não é mito, né? De início, o que é que a gente aconselha? Comece a estudar o que é um investimento de renda fixa, o que é um investimento de renda variável e comece a ter a familiaridade do que é um investimento. A partir desse momento, a pessoa vai ter a segurança se ela vai precisar de algum especialista no primeiro momento, ou então, se ele for
um investidor conservador, organizado, disciplinado, existem diversas carteiras de investimento que dá para a própria pessoa acompanhar. Mas o ideal, Paulana, é que tenha sempre um especialista que te oriente, que te mostre quais são os riscos dos investimentos que você possa vir fazer. Muito bem, então, gente. Eu acho que as dicas já foram anotadas. Tem mais alguma dica para passar para a gente? A quinta dica que eu deixo é o seguinte, né? A partir do recurso financeiro é o que a gente tem, assim, a concretização, a materialização de ter algum sonho, alguma conquista. Então, depois que a gente fez tudo isso que a gente falou aqui, né? Quitar dívida, antecipar a despesa de início de ano, ter uma reserva de emergência para futuros investimentos, quem sabe também realizar um sonho, fazer uma viagem em 2023, comprar um imóvel, porque, né, a gente tem que materializar o suor do nosso trabalho. Pois é, a gente percebe aí que a cada dica é um nível diferente, um nível acima, mas a gente espera que de fato 2023 seja um ano, a gente consegue comentar sobre isso também, André Luiz? 2023 deve ser um ano pior do que esse que a gente passou em 2022, em matéria de economia mesmo, economicamente falando? Não vamos dizer que vai ser pior ou melhor, vamos dizer que vai ser desafiador, né? Porque mudança, alternância de governo, independente de cenário econômico, é sempre um ano desafiador. E, como é sabido, a gente passa aí por uma tensão, né? Uma polarização no país. Então, o ano de 2023 é um ano desafiador. O ideal é que as pessoas visualizem esse ano como um ano de equilíbrio nas suas contas, equilíbrio no orçamento doméstico, porque a gente sabe que vai ser um ano difícil, um ano apertado. E para isso, para que a gente não sofra tanto, a gente tem que ter uma disciplina financeira muito grande. Pois é, né? Chegou a hora de fazer o deverzinho de casa, né? Sem dúvida. Se a gente já estivesse fazendo antes, seria mais fácil agora, né? Sem dúvida. Mas enfim, nunca é tarde para começar, não é verdade? Pois é. Muito obrigada, até a próxima oportunidade, tá Eu bem? que agradeço, Paulana. E a gente chama aqui agora, gente, para vocês, a gente falou aqui em dicas, né, de como economizar, como aproveitar bem o seu 13º, e Fernando Palmeira traz para a gente dicas de como economizar energia também nesse momento de festejos natalinos. Todo mundo vai aí enfeitando a casa, colocando piscas-piscas, mas a gente precisa entender como a gente utilizar esses aparelhos sem colocar em risco a nossa residência e economizando energia também. Vamos conferir. O clima de Natal já está em todos os lares do mundo. É a cristandade celebrando a data magna, o aniversário do menino Jesus. E quem é que não sonha ter uma lapinha, uma árvore de Natal, um adereço, a iluminação de festa para o Natal? Mas é preciso ter muito cuidado com a instalação, com o produto que se instala, a sobrecarga da instalação, enfim, tudo isso a gente vai ter agora, para você que nos acompanha na TV Mar, com João Macário Neto, que é presidente da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Feliz Natal para você e com segurança máxima no uso aí de todos esses adereços com energia elétrica, né, João? Realmente agora o mês de novembro e dezembro é o mês que as pessoas costumam usar os enfeites e decorações natalinas, né, dentro das residências, dentro das suas casas. E existe um estudo que foi feito pela Abracopel, que a gente publica no nosso anuário estatístico, que os meses de novembro e dezembro são os meses onde ocorrem maiores acidentes no Brasil com enfeites e decorações natalinas. E como todos sabem, a eletricidade ela mata, ela destrói patrimônios e deixa sequelas irreparáveis. E aí a gente faz algumas recomendações e dá algumas dicas para a população para que as pessoas passem um Natal seguro, sem problemas, sem choques elétricos, sem incêndios e tenham um Natal seguro com relação aos enfeites natalinos. A gente faz algumas recomendações, né, para quem utiliza os enfeites natalinos. A primeira recomendação que a gente faz é, antes de comprar um enfeite, fazer uma inspeção minuciosa nos enfeites, verificar se tem soquetes, rachaduras, quebradas, verificar se tem cabos partidos, né, cabos desencapados, e verificar a condição realmente do enfeite antes de se colocar, de energizar ele na tomada. Outra recomendação que a gente faz é que as árvores de Natal sejam compradas de preferência com o rótulo de resistência ao fogo, tá? A gente também recomenda que não coloque enfeites natalinos próximos de produtos inflamáveis, tá? Isso é uma terceira recomendação.
uma recomendação super importante é não colocar enfeites natalinos próximos de cortinas e tapetes, tá? Essa é uma das recomendações. Outra recomendação super importante também é na compra do enfeite natalino. A gente recomenda que se compre de procedências confiáveis, de laboratórios credenciados, principalmente pelo Inmetro. Tá? A gente recomenda também que ao sair de casa, né, as pessoas desliguem os enfeites natalinos, ou quando for dormir e ir para a cama, também desliguem esses enfeites. Então essa é uma das recomendações assim, mais importantes que a gente faz aí para a população. Aqui, como vocês podem ver, aqui é um enfeite natalino, ele está energizado aqui na tomada, tem corrente, tem tensão nele, tem corrente circulando, mas obviamente eu já fiz uma inspeção antes de energizar, né, e os fios estão em boas condições, em condições adequadas para o uso, e você vê que aqui ele está energizado. E nessa condição que ele está energizado, se ele tiver com problemas de fios desencapados, soquetes, você pode originar um choque elétrico aí e um princípio de incêndio. Importante. Então você ter a festa tranquila, principalmente quem tem crianças em casa, ficar de olho, ver a tomada se está com alguma superfície que possa oferecer perigo, além dessas instalações, desde a árvore de Natal, aos enfeites de Natal, a iluminação da sua residência, do seu apartamento, do seu lar, tem que ter segurança. E a gente reforça aqui esse desejo de muita segurança, muita alegria e um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e muito amor. Segurança aí com os produtos energizados. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. Tudo anotadinho aí para vocês, né, gente? Todas as dicas anotadas. E a gente vai agora, então, para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com mais informações.